Olá pessoal, como vocês estão? Ótimo dia para vocês. Chegamos na nossa primeira semana já finalizada, dia 7 de janeiro, e aqui eu já vou passar para a nossa leitura com o dia 7 que tem o seguinte tema: as sete funções claras da mente. E ele coloca aqui já uma citação do Epicteto, né, nos seus discursos, que é a seguinte: o trabalho apropriado da mente é o exercício de escolha. Recusa, anseio, repulsa, preparação, objetivo e consentimento. O que pode então comprometer e impedir o funcionamento apropriado da mente? Nada senão as decisões deturpadas tomadas por ela própria. E ele continua assim: vamos decompor cada uma dessas tarefas. Escolha, fazer e pensar corretamente. Recusa, recusar da tentação. Anseio, anseio por ser melhor. Repulsa, a repulsa da negatividade, das más influências, do que não é verdade. Preparação, para o que nos espera ou para o que quer que possa acontecer. Objetivo, nosso princípio orientador e propriedade máxima. Consentimento, estar livre de engano quanto ao que está dentro ou fora do nosso controle e se sentir pronto para aceitar o último. É para isso que serve a nossa mente. Devemos nos assegurar de que é isso que ela faz e ver tudo o mais como transtorno ou deturpação. Como você pode ver, a escrita de hoje foi extremamente prática, extremamente rápida, extremamente funcional. Só que eu queria complementar aqui de uma forma mais filosófica. O grande Sócrates, certa vez, ele disse que uma vida não refletida é uma vida que não vale a pena ser vivida. E aí nós chegamos numa concepção muito interessante que os próprios estoicos falavam, que é sobre viver de acordo com a sua própria natureza. Quando os estoicos diziam, principalmente Marco Aurélio, que você deve viver de acordo com sua natureza, não é para você vender tudo que você tem e ir morar no meio do mato. Ele só está querendo dizer que todo ser humano ele tem um design apropriado de acordo com a sua natureza. A palavra design ela vem de desígnio, vem de objetivo. Como por exemplo uma caneca, uma xícara. Por que ela tem aquela alça? Porque o seu desígnio é conseguir você beber uma bebida quente e não ter que pegar diretamente no corpo do copo e se queimar. Por isso que tem a alça para você segurar. Ou seja, tem um propósito naquele desenho. As aves, elas têm as asas, as penas, toda aquela aerodinâmica para conseguirem voar e aplainar sobre os céus, porque é o desígnio delas, aquilo faz parte da sua natureza. Logo, é um objetivo delas também. E a ave, quando voa, ela está vivendo uma vida bem vivida, porque ela foi projetada para aquilo. Se ela não voasse, não seria uma vida que vale a pena ser vivida. A mesma coisa é o peixe. O peixe ele tem suas brancas, ele tem sua capacidade de respirar debaixo d'água, ele tem toda a sua navegação bem fluida para conseguir ir pelos mares. A mesma coisa funciona para ele. Se ele não nadasse, se ele não estivesse debaixo d'água, não seria uma vida bem vivida, porque ele não estaria fazendo algo que ele foi projetado para viver. Ele não estaria de acordo com a sua natureza, de acordo com o seu design, de acordo com o seu desígnio, de acordo com o seu propósito. E o ser humano? Qual é a natureza do ser humano? O ser humano é extremamente variável. O ser humano, ele pode criar um avião e voar como uma ave, criar um submarino e nadar como peixe. Só que todas essas coisas só são possíveis por conta de um desígnio único, que é a razão, que é a nossa mente. A razão é o que diferencia a nossa espécie das demais. É o que coloca o ser humano em projeção com sua natureza. E aí eu queria colocar um exemplo muito forte que vai encaixar perfeitamente aqui. Hipócrates, ele é o pai da medicina ocidental. Os médicos, quando se formam, eles fazem um juramento hipocrático. E ele dizia que a doença do ser humano surge quando ele se afasta da sua natureza. As doenças, elas vão aparecendo quanto mais longe da nossa natureza nós estamos. Como, por exemplo, a diabetes. O ser humano não foi naturalmente desenvolvido para consumir o tanto de açúcar que consome hoje. O sedentarismo. O ser humano não foi desenvolvido para ficar o dia inteiro no sofá. E grandes outras doenças que você pode reparar nos dias atuais. Ou seja, quanto mais longe da nossa natureza nós estamos, mais próximo de doenças nós criamos também. E isso nós vemos na ansiedade, depressão, doenças mentais de hoje em dia, que é justamente causadas por conta da distância que estamos da nossa mente, que da distância que estamos da nossa razão. Hoje o ser humano tem um segundo cérebro no qual ele usa muito mais do que o primeiro, que é o celular. Você não vai procurar mais uma notícia, você não lê um livro, ao invés disso você vê um vídeo no TikTok, você vai lá e pesquisa alguma coisa no Google, que é muito mais fácil, você nem sabe se é confiável, ou seja, a nossa natureza está cada vez menos sendo exercida. E só há uma forma de você viver uma vida que vale a pena ser vivida.
É usando a razão, é usando da sua mente. Porque assim você vai ser como a ave que voa, como o peixe que nada, se tornando o ser humano que pensa. Por isso que Sócrates diz: uma vida não refletida é uma vida que não vale a pena ser vivida. Porque uma vida no qual você não utiliza da razão, não utiliza da reflexão, não utiliza dessas 7 funções da mente que o próprio Ryan Holiday coloca aqui, que é só um segmento do que nós estamos falando, mostra que a cada vez mais você estará mais propenso a viver uma vida melhor. E aí você pode analisar como que o ser humano tem vivido hoje em dia, de apenas duas formas, ou como um robô ou como um animal selvagem. O animal selvagem porque ele é escravo dos prazeres a todo momento, ele é escravo do celular, do cigarro, da bebida, da comida, do cansaço, disso e daquilo e N fatores, vivendo muito mais como um cavalo, um boi, uma mula do que um ser humano de fato que pensa e raciocina. Ou ele está vivendo como um robô, numa vida automática, que ele acorda todos os dias no mesmo horário, faz todos os dias as mesmas coisas, sempre correndo atrás de dinheiro, gastando, ganhando e etc. Ou seja, qual foi o último momento que você parou para refletir? Qual foi o último momento que você utilizou da sua mente sem ser de uma forma totalmente automática, sem ser no automatismo, sem ser de uma forma totalmente corpórea? O ser humano foi feito para reflexão. O ser humano ele foi feito para pensar. O ser humano ele foi feito para raciocinar. E como que eu faço isso, Brian? Momentos de reflexões diários, só você com sua mente e nada mais, sem celular, sem pessoas, sem influências externas, lendo, você adquirindo mais conhecimento, você estudando outras mentes para conhecer a sua própria, escrevendo, você olhando como a sua mente se transpõe em formato de escrita, a mente ela fala escrevendo e ela se dialoga através das palavras. Você também analisando, olhando a vida, contemplando, agradecendo. Tudo isso são formas de você se distanciar dessas doenças que nós estamos citando aqui. Quanto mais repertório de conhecimento você tiver, quanto mais você treinar a sua mente, melhor você vai enxergar a vida para melhor vivê-la também. E aí entra a última frase que eu queria citar aqui, que é do Cícero, que ele dizia que a filosofia é o melhor remédio para a mente do ser humano. Então, se Hipócrates dizia que a doença surge quanto mais se distanciamos da nossa natureza, Cícero ele traz um remédio para essas doenças, que é a filosofia. A filosofia nada mais é do que o exercício da razão, o exercício da reflexão, o questionar, o indagar, o pensar, o refletir, e tudo isso você encontra aqui conosco. Então, eu tenho certeza que nesses dias, nessa última semana que nós tivemos juntos, e mais nas 50 e tantas que iremos ter também, você irá cada vez mais estar mais próximo da sua natureza. Então não se esqueça, você não é só um corpo. Marco Aurélio ele dizia que nós somos um sopro de vida, um fôlego muito passageiro, um corpo precário e, além disso, uma inteligência. Dessas coisas, a única que é perpétua, a única que é duradoura é a inteligência. Tanto que nós temos conhecimentos aqui de Epicteto, Hipócrates, Cícero, homens que eu citei há mais de 2000 anos atrás. E isso só é possível graças à inteligência. E isso eu e você possuímos. Isso é o que nos coloca em projeção com a nossa natureza. Então, viva de acordo com a sua natureza e uma vida não refletida é uma vida que não vale a pena ser vivida. Muito obrigado, pessoal, e até amanhã. Coloca aqui o que você entendeu do dia de hoje.